Podem mandar o máximo de perguntas possíveis. A questão dos... Vou baixar aqui um pouquinho. A questão dos pacotes, tá? Tem muita gente que é contra. E eu até entendo quando o profissional é autônomo. No fundo, você meio que não precisa fazer pacotes, tá? Mas por uma questão ali de respeito ao cliente, tá? Que ele está acostumado, outras pessoas fazem, para você não gerar um atrito, um conflito com o seu cliente à toa, não tem problema você fazer um pacote. A questão é como você determina o seu preço. Então, esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. E se você, e até a minha dica aí, para quem está começando agora, tá? Nivele sempre por cima o preço. Você pode achar que, eu estou começando, não tenho experiência, meu preço vai ser muito caro, as pessoas não vão querer fazer. Mas esse fato de você colocar o preço mais acima, né, garantindo que você vai estar pagando os seus custos, garantindo que você vai estar tendo lucro, caso você realmente venha atender e trabalhar, isso facilita na hora de você começar a montar os pacotes. Por quê? Porque isso vai te dar margem de desconto. Então, eu meio que sou a favor de você fazer pacotes, de você fazer planos de mensalidades, de você fazer clubes de fidelidade, sabe? Qualquer tipo de ação nesse sentido, eu acho que está mais que já comprovado que o mercado aceita. Lógico que os pacotes, eles precisam de uns ajustes, né? Porque a gente percebeu já que pacote por pacote você pode se dar mal no final das contas, principalmente quando você não impõe regras, quando você não põe limite, quando você não faz um contratinho. Nada burocrático de 3, 4 folhas, de uma folha só, botando umas regrinhas ali, falando para ele e tal. E não ficar vendendo pacotes de 10, 15, 20 sessões, tá? Então é pacotes de 4 sessões ou pacote de 8 sessões. Ou seja, ele vai fazer em um mês ou ele vai fazer em 2 meses, né? E aí, se ele não fizer em 2 meses, ele tem ali, você dá uma margem para ele de 3 meses. E aí, se ele não fizer em 3 meses, infelizmente ele perdeu. E aí, na minha opinião, o que eu faço? Eu devolvo o dinheiro da pessoa, tá? Porque se ele não fez, já devolve ali logo na hora, entendeu? Ele não é para ser seu cliente. Ele não foi contemplado com o objetivo de fazer o pacote. Porque o pacote é para aquela pessoa que vem sempre, que vem sempre, que vem sempre, que vai renovando os pacotes. Não é pacote, plano de fidelidade, plano de mensalidade, é para quem quer fazer o seu serviço com frequência, tá? Então, se ele começar a não vir, lógico que pode eventualmente ter ali uma intercorrência, ele acabou viajando, ou ele ficou doente, teve que operar, ou ele teve que cuidar de alguém que ficou doente, tudo bem. Aí são exceções, você vai conversar com a pessoa, mas também, né, não custa nada você pegar e adiar esse pacote e tal, mas devolve o dinheiro, não fica, depois faz ele fazer um novo, quando ele for voltar. E aí, esse plano, tá, esse acordo, ele tem prazo de validade. E aí fica muito mais fácil de você controlar. Porque essa era a maior queixa das pessoas antigamente, quando fazia pacote. Meu pacote era de infinito, a pessoa não vinha, desmarcava. E aí eu ficava às vezes 2, 3 anos tendo que repor a sessão. E a pessoa ligava e ainda às vezes aí, né, minha esposa sempre briga comigo, porque eu acho que os clientes, assim, eu sempre falo que o cliente a gente tem que tratar bem, e é verdade. Mas no fundo ela tem razão, porque o cliente está errado. Né, de 2, 3 anos ele fazia a mesma sessão no mesmo valor, lógico que tá errado, né? Mas é cliente, então a gente tem que tratar bem também e tem que saber lidar com essas situações. Para não acontecer isso, a gente tem que conversar antes, deixar bem claro antes, tá? Para que esse tipo de situação desconfortável não venha acontecer. Então,
Eu sou a favor. O ponto é, qual que é o seu preço? Você tem margem para dar esse desconto no pacote? Se tiver, ok, perfeito. Imponha limites, não fique vendendo pacotes ad eterno, 4 sessões, 1 mês de duração, vai renovando mês a mês, ou 8 sessões, 2 meses de duração. Dá uma margem no máximo de 1 mês para ele, caso ele precise, né, que faltou ali alguma coisa assim. Depois é, interrompe o contrato. Se sobrou 2, 3 sessões, faz a conta ali do valor que ele pagou, devolve o dinheiro, tira o imposto, quer que seja, devolve o dinheiro para a pessoa. Fala assim, ó, infelizmente, né, a ideia do pacote é que a gente consiga estar fazendo, tal. Infelizmente, por causa do seu trabalho, por causa da sua agenda, por causa dos seus compromissos, seja lá qual for o motivo, seja bem claro com ele. Quanto mais honesto e transparente você for com o cliente, também mais ele vai gostar de você. Pode ter certeza disso. Mais ele vai confiar em você, tá? Lógico que você não vai chegar, né, soltando os cachorros no cliente, né? Vai conversar educadamente, vai explicar a situação, entendeu? Isso tem que estar bem claro, gente. Ele é um cliente, tá? Ele é um cliente. É... E então tem isso. Aí o que o pessoal vem trabalhando como alternativa? Os pacotes de mensalidade. Mas também para você conseguir, né, fazer uma boa diferenciação, igual, por exemplo, numa academia, plano trimestral, plano semestral e plano anual, você concorda que a única diferença entre os planos são, por exemplo, se você for ver aí na academia que é mais, né, conceituada nesse aspecto hoje em dia, que você tem lá o plano maior, ele te dá direito, sei lá, na Smart Fit, que é hoje a academia mais, né, nacionalizada aí no Brasil inteiro, ela tem 2 planos, na verdade, né? Ela tem o plano local e o nacional. Aí o nacional você consegue ir em outras cidades do Brasil, então isso é um benefício de fato, tá? Agora, se for fazer só no seu espaço, que você não atende mais nenhum outro lugar, qual que é o benefício que você vai dar para o seu cliente? Não tem como não ser a questão do preço. Ou você pode dar um tempo de massagem maior. Essa também é uma outra alternativa que existe, tá? E aí você pode dar como diferenciais do plano, por exemplo, em vez de no plano semestral, ele ganha uma massagem de 30 minutos. Aí depois, no plano semestral, ele vai ganhar um bônus com massagem de 1 hora. E no plano anual, o bônus dele, o diferencial dele é uma massagem de 1 hora e meia, entendeu? Então, nesse tipo de situação, assim. Mas você vai ter que verificar o que realmente vai fazer diferença, tá? Para ajudar, para fazer diferença e ele fechar esse pacote. Na maioria dos casos, são os descontos. Então, por exemplo, do seu preço base, tá? Vamos supor que o seu preço base seja R$ 100. Eu sempre parto por cima desse valor. Então, R$ 100. Se eu faço num plano mensal, você vai pagar R$ 100 a sessão. Vezes 4 dá R$ 400 por mês. Tá? Quer dizer, R$ 100 é o preço de balcão, né? Então, se dá 5% de desconto, ele vai pagar R$ 95 a sessão. Então, em vez de ele pagar lá R$ 400, ele vai pagar 5% a menos, que vai ser R$ 10. Ele vai pagar R$ 390. Ou R$ 380, né? Entendeu? R$ 5 a menos de cada sessão vai dar exatamente menos R$ 20, tá? 5% de R$ 400. Se ele fizer um plano trimestral, que ele vem, né, 3 meses, ele já deixa pago 3 mensalidades para você, ele já vai ter um desconto maior, 10%. Então, em vez de ele pagar R$ 100, ele vai pagar R$ 90 a massagem. Então, no mês, ele vai gastar R$ 360. Se ele fizer num plano semestral, aí, de repente, você já pode dar 15%. Tá? 15%. E assim por diante. E se ele fizer um anual, você pode, de repente, dar 20%. E aí, quando a gente pensa nesses descontos, o que pega realmente de fato? É se você tem margem para dar esse desconto ou não. Então, se você tem condições de dar o desconto, perfeito, já está pronto o plano, né?
Agora, se você não tem, você não pode fazer isso. Por quê? Porque a chance de você ter problemas lá na frente, vender um monte de plano de mensalidade e depois não sobrar dinheiro, né, é muito grande, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Muito bem, muito bem. O pessoal tá entrando, né? Eu dei um pulo lá na frente, tô voltando agora um pouquinho e já vamos seguir, tá? Fabiola, boa noite. Massoterapia Foz. A Elisa. Como atender alguém com fibromialgia? Elisa, fibromialgia, eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu falo tudo sobre a fibromialgia, inclusive eu dou a dica da técnica. E que você que é minha aluna, deve saber. E eu tenho certeza que você sabe. E você só está me perguntando por insegurança. Então, eu quero que você escreva aqui embaixo, tá? Qual é a técnica que você vai atender pacientes com fibromialgia e qual é a sequência que você vai fazer, porque eu tenho certeza que você já sabe disso também, tá? A Nilda T. Silva, eu trabalho só com planos de tratar, entendi, né? Isso também é normal, tá? Eu também trabalho, mas assim, quando eu trabalho com planos de tratamento, eu não dou desconto. Tratamento eu não dou desconto. A gente costuma dar desconto na questão do relaxamento. Então, quiropraxia, acupuntura que eu pratico, aí é sem desconto, tá? Mar _Y massoterapeuta. Eu faço diária, mas às vezes faço pacote dependendo de cada cliente. Uma dúvida: foi convidada para um evento na praia. Fui convidada para um evento na praia. O valor eu dei 80 ou 100 reais. Eles vão pagar transporte e comida. Será das 8 horas da manhã às 16. Bom, nessa questão de evento, também eu já falei bastante para vocês. Tem um vídeo no meu YouTube chamado Os Segredos da Massoterapia em Eventos. E eu dou uma dica sobre preços, tá? E aquela dica, assim, eu sempre tenho ele como parâmetro para depois corrigir para cima ou para baixo o valor do meu orçamento. E aqui, ó, você está trabalhando das 8 da manhã até as 16, isso vai dar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho e você vai ficar ali com 1 hora de almoço, vamos supor. Eles vão estar pagando a comida e o transporte, beleza. Só que você tem que pensar que quantos clientes você não conseguiria atender no seu espaço, tá? Para estar passando o valor de 80, 100 reais. E eu, para ser sincero aqui, quando eu contrato alguém para ir em eventos, tá? A comissão livre para o massoterapeuta, ela gira em torno de no mínimo 40 a 50 reais. Então, se você fosse trabalhar para mim, eu iria te pagar entre 300 e 350 reais para você ficar trabalhando todo esse tempo, tá? Em um evento para mim. Então, só para você ter uma ideia de que eu considero um valor um pouco baixo, mas eu não conheço a realidade, eu não conheço como que funciona o dia a dia aí. Então, a partir desse meu preço, eu avaliaria, eu compararia a situação do mercado local. Mas, independente ou não, eu prefiro às vezes não atender, tá? Porque nem como a gente já foi, às vezes chamado para participar de licitações e concorrências e participar de eventos em que solicitam 3 orçamentos e a gente nem manda mais. Entendeu? Por quê? Porque aí eles vão sempre nivelar por baixo. E aí a ideia, né, do seu trabalho é totalmente desvalorizada. E a gente não quer isso. Eu não quero isso, né? Nem para mim, nem para os meus funcionários. Aí você pode estar dizendo assim, mas professor, você hoje aí tem uma equipe, tem uma renda, é muito mais fácil. Lógico que é hoje mais fácil, mas vocês acham que a gente sempre não foi assim? Sempre foi assim. Esse pensamento sempre esteve presente.
E aquilo que eu já falei para vocês, se for para entrar num evento e trabalhar por esse valor, aí eu estou trabalhando por hora, você está cobrando R$ 8 por hora. Ou R$ 10 por hora de trabalho. Então é melhor eu ir lá de graça e fazer, né, a divulgação efetiva do meu, trocar em troca de propaganda efetiva do seu trabalho manual. Então você tem que pensar nesse sentido, tá? Mas lógico, eu não estou, né, criticando pessoalmente você, entendeu? Não, não é essa a minha ideia aqui. Eu espero que você entenda que você me conheça, que você já me conhece, porque eu sei que você já me acompanha há algum tempo. Mas tem que pensar nisso. E eu estou falando aqui justamente para pensar mesmo. Tá? E coincidentemente, esse final de semana a gente teve um evento num torneio de beach tênis. Eu contratei 4 terapeutas. Eu poderia fazer uma equipe só com 2 terapeutas para atender o evento inteiro, mas não, eu dividi em 2 equipes, tá? Porque era das 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, realmente era muito pesado. Aí cada um trabalhou 4 horas e meia direto e eu paguei esse valor, em torno aí de R$ 50 por hora trabalhada. Então eles ganharam R$ 250, né, para estar trabalhando 4 horas e meia em um evento para mim, tá? A Nilda T. Silva, eu vendo plano de tratamento com 5 sessões, tá ótimo. 5 sessões ali é um bom número também. Eu costumo dizer 4, por quê? Porque na média por mês nós temos 4,5 semanas, né? De modo geral assim. Então, alguns meses vão ter mais, outros menos, mas a maioria das vezes vai ser em torno de 4 cheias. E aí é mais fácil da gente controlar para não passar um mês. Mas pode ser 5 também, tá? A Fabiola, professor, posso deixar um preço único em todas as técnicas de massagem? Essa é uma pergunta interessante também. Por quê? Porque vocês, como são minhas alunas, já têm uma ideia assim, do que eu penso, de como a gente trabalha e tudo mais, né? E é justamente isso que eu faço. Eu trabalho por tempo. O tempo é que demora, é que vai determinar o preço da sessão. Lógico que tem algumas técnicas, que nem, por exemplo, você vai fazer uma hot stones, que exige mais material, que exige mais tempo de preparo, que a técnica exige um tempo maior de sequência, né? Você vai fazer uma limpeza de pele, que os protocolos são diferentes, uma esfoliação corporal, que exige mais materiais, mais ativos, mais cremes, óleos e tudo mais. Então, mais produtos, né? Então, o custo acaba sendo diferente. Então, nessas técnicas específicas, você tem que tomar cuidado e tem que realmente fazer um preço diferente para esse tipo de técnica. Agora, nas técnicas corporais, shiatsu, relaxante, drenagem, reflexologia podal, esportiva, nesses tipos de técnicas, o custo variável e fixo ali não vai mudar muito. O que vai mudar é o tempo. Então, se você tiver lá 30 minutos de shiatsu, é a mesma coisa que 30 minutos de reflexo, que 30 minutos de drenagem, e assim por diante, tá? E assim como 1 hora. Então, conforme o tempo for, você vai determinando o preço, tá ok? Anice B. Oli, boa noite. Edjane também dando boa noite. A Marília, aprendendo muito. Eu que agradeço sua presença aqui, Marília. A Edjane, meu Deus, queria que o povo aqui aceitasse isso. Ih, Duro ficou fora de contexto, agora eu perdi isso. Tanta coisa que eu já falei, né, Edjane? Paulo também entrando. Adriana, boa noite. Ah, tá ótimo. Praticando é perfeito, Adriana. Isso que é o objetivo. Duda Elo. Boa noite, professor. Gostaria de saber sobre quanto tempo podemos fazer a massagem em cada parte do corpo. Eu acho que eu respondi esses dias, tá? Um vídeo ali no meu canal do YouTube. E esse tema, na verdade, Lu, foi bem ali recente mesmo.
Então eu vou fazer aqui por cima, mas procura ali no meu canal do YouTube que tem lá como que eu ensino vocês a fracionarem. Agora, de modo geral, você vai você vai deixar, tá, para queixa principal do seu cliente 60% do tempo, no mínimo 60% do tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se ele chega para você e fala que tem dor no pescoço, dentro de uma sessão de 1 hora, tá? Dentro de uma sessão de 1 hora, você vai fazer no mínimo 40 minutos na queixa dele. Então você vai trabalhar a região do pescoço, vai trabalhar a região do ombro, a região da escápula, a região do tronco superior, tá? Da coluna torácica e até a região lombar. Por quê? Porque tem músculos na região lombar que são inervados por nervos que saem lá da coluna cervical. Então tem uma relação da cervical com a lombar. Você vai ficar pelo menos 40 minutos nessa região. Tá? Agora, lógico que se ele falar que essa dor no pescoço irradia para o braço, aí eu tenho que acrescentar o trajeto também, o braço dele, mas principalmente na coluna, porque se irradia é porque tem um pinçamento, uma compressão, que está onde? Está na coluna vertebral. Tá? Então tem esses detalhes que a gente precisa entender, mas basicamente é isso. Você vai ficar no mínimo 60, 70% do tempo de uma sessão na queixa do cliente, tá? Dalva Rufino, boa noite, professor. Sua aluna nova, não falei que ia ser sua aluna? É verdade, eu vi seu nome e muito bem-vinda, tá? Quarta-feira, então a gente tem a nossa aula de apresentação, vou entrar lá na plataforma, explicar direitinho para vocês como funciona, tá? E aí depois, na segunda-feira que vem, então a gente tem a nossa aula essa hora da noite. Mar Y agradeceu a dica. Que bom, que bom, que bom. Gostei da dica, verdade, vou ver o valor de mercado aqui em Camaçari. Ediane, trabalhei em um evento para divulgar o meu trabalho. Isso. Aí você pode até ir de graça, né? De acordo com a fase da carreira que você está, na fase iniciante. Eu já fui em eventos trabalhar de graça e não tem problema em relação a isso, tá? A questão, assim, em termos de desvalorização ou não do profissional, é melhor você ir de graça do que você cobrar barato. Por quê? Porque depois você não vai conseguir reajustar o preço. Porque essa pessoa fala assim, ah, meu cara agora tá se achando estrelinha. Ou, ah, não, o cara tá maluco da cabeça, né? O cara cobrava X e agora tá cobrando 3X. Que inflação é essa, né? A gente reclama hoje em relação a isso. Não estamos reclamando do combustível, das altas de tudo. Tudo bem que tá tendo aí um processo de alta mesmo. Mas que não é normal para os nossos clientes, tá? Boa noite, professor. Agora posso chamar o senhor de professor, com todo orgulho. Não, mas sempre pode também. Estou nova na turma, estou muito feliz. Tranquilo. Fico com vergonha desse tipo de comentário assim. É tudo normal, tá? Jaci Santos. Boa noite. Como faço para ter o curso online com você, professor? Jaci, as inscrições acabaram de se encerrar, tá? Mas me manda um direct que lá eu explico melhor para você como funciona todo o processo para você estar preparado para a próxima turma, que vai ser, né, daqui a um tempo, depois que a gente ajustar todos os conteúdos com a turma 6. Então, se prepare para a turma 7, já vai se organizando, mas me manda um direct que aí eu te explico direitinho melhor, tá bom? Jack.ly 2020, boa noite. Dalva Maciotti, boa noite. Vou ver lá, obrigado. Isso mesmo, vai lá. Linda de viver, boa noite. Acordado até agora para assistir a live, top. A Fabíola falando, compra o curso que é top. Eu agradeço muito mesmo. Boa noite, como faço a compra do seu curso? Então, Jace, ó, manda lá um direct para mim, porque agora durante a live não vou poder te ajudar nesse aspecto, tá? Fica tranquila. Marques 6907. Sobre a anamnese, é a Simone Marques de Bragança Paulista. Legal, Simone. Vamos lá.
Anamnese é uma questão importantíssima. Importantíssima no sentido de que é isso que vai nortear as suas condutas, né? Quando a gente trabalha com massagem padronizada, a gente não pode deixar de trabalhar o contexto, então a sequência, o padrão. Porém, todo profissional massoterapeuta ele tem que ter autonomia e liberdade para fazer aquilo que o cliente vai se sentir melhor, tá? Dentro dos limites ali da terapia manual, né? Então, não vai mexer com eletro, não vai ficar fazendo o que não deve ser feito enquanto massoterapeuta. Se você também é médico, você pode acrescentar, porque tem médicos que é massoterapeuta também, tá? Se você é enfermeiro, você tem algum outro conhecimento, tal, você sabe manusear algum outro aparelho, beleza. Se você é massoterapeuta, mas é esteticista também, você tem outros recursos, aí é outros 500. Mas se você é massoterapeuta, ponto, você trabalha só com as mãos. Então, a partir disso, tá? A gente vai fazer a avaliação para entender a queixa do cliente. Agora, o que na maioria das vezes pega essa situação? Eu, particularmente, não trabalho com uma anamnese, tá? Com papel, por exemplo. Eu sempre vou estar trabalhando com aquelas perguntas básicas para entender o que o cliente está sentindo na hora. Então, quando as pessoas perguntam para mim de anamnese, eu sempre falo assim, ó, você tem que entender o que está acontecendo. Então, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, qual que é a sua queixa, né? Porque geralmente a gente pergunta, tudo bem e tal, chega ali, né, para se encontrar, vamos lá para a sala, aí fala assim, tudo bem. Se tivesse tudo bem, não estaria aqui me procurando, né? Então, geralmente às vezes eu já vou direto no problema. Então, eu falo assim, como é que tá? Tá sentindo alguma dor? Aconteceu alguma coisa, tá? E aí você já dá a abertura para a pessoa começar a falar sobre os problemas dela, né? E se ela começar a viajar demais em relação a esses problemas, a gente vai direcionando. Fala assim, tá, mas é isso que está incomodando agora? Onde que é? Aponta para mim, entendeu? Se ela começar devagar demais. É no pescoço? E qual o movimento que está difícil? Aí você pede para ela fazer, porque aí já você começa a perceber que esse movimento, por exemplo, do pescoço é que está limitado. Faz para o outro lado. No outro lado vai para tudo. Entendeu? E aí, então, você já tem que se ligar ao seguinte, ó. Esse é o movimento que eu vou ter que aumentar no final da sessão. Ou ela vai ter que fazer esse movimento sem sentir dor ou diminuir significativamente a dor neste movimento. Isso é uma avaliação. Tá? E aí eu vou estar me preparando para definir o que eu vou ter que fazer para melhorar esse tipo de movimento. Isso é importante, né? Isso é anamnese. Agora, lógico, a anamnese ao pé da letra ali, o que tem de diferente que às vezes a gente não pega? Você tem que entender se a pessoa tem algumas contraindicações, né? Mas, pela minha experiência, eu já sei quando a pessoa realmente pode ter, por exemplo, uma osteoporose, quando eu encontro uma região mais inflamada ou menos inflamada. E isso tudo você vai ter que desenvolver com o tempo, Simone. Né? Se você já tem uma certa experiência, eu acredito que você já vai ter uma noção em relação a isso. Né? E aí, para saber se você faz as contraindicações, é o ponto-chave numa questão de anamnese também. Então, você entender. Agora, por exemplo, se ela é gestante e ela está com uma barriguinha, você está com medo de perguntar se é uma mulher, não pode ter medo. Tem que perguntar. Entendeu? Tem que falar. Se dependendo do procedimento que for, se ela falar que tem dor lombar, tem que perguntar, entendeu? Ainda mais eu que sou homem, que sou meio desligado com essas coisas, eu peço desculpas, tá? Mas tem alguma possibilidade de estar gestante, né? Entendeu? Tem que perguntar. Né? Lógico que na minha clínica hoje, como às vezes a gente tem alguma recepção, que lá faz um cadastro prévio, às vezes a pessoa já até fala, e aí as próprias meninas já me avisam. Mas se isso não acontece, e eu vejo lá que ela fala que a queixa dela tem, e eventualmente parece estar, eu não posso correr o risco de fazer determinada manobra,
né? Se for fazer, por exemplo, uma quiropraxia, tal, se for uma acupuntura, assim, não tem muito problema, né? Mas, né, e ela tendo, então eu tenho que saber, mesmo porque também não é uma contraindicação absoluta. Eu posso atendê-la, mas eu tenho que tomar um cuidado maior. Então, esses tipos de perguntas é que fazem parte dessa anamnese, mas que eu vou fazendo no automático, pela própria prática e experiência. Um detalhe que eu achei interessante, que a pandemia fez com que essa possibilidade surgisse agora, tá? Com maior coerência e até ajudando agora nos demais atendimentos, que é o quê? É você fazer um formulário online de anamnese. Então, você, quando o cliente marcar lá para o WhatsApp e tudo mais, ou marcar no direct do Instagram, ou, né, por e-mail, qualquer modo que seja, ou por telefone, você pega o WhatsApp dele e manda esse link. E aí, tenta deixar esse link assim o mais fácil possível, que ele só tica, tá? Queixa de dor, tal, pô, pá, pá. E aí ele já te manda antes, né? Sem muitas perguntas também, mas que aborde as contraindicações, que aborde, né, o fato de estar gestante ou não, se for mulher, tá? Deixa lá, assim, ó, se for mulher, você tem possibilidade de estar gestante? Sim ou não? Ponto. Entendeu? Aí você já vai ter tudo isso antes. E aí quando o cara chega para sua sessão, você só direciona para queixa, porque de modo geral você já sabe. E aí é aquele detalhe que eu falei do movimento, é o ombro, ó, o problema é o ombro, vai até aqui. Aí o outro vai até aqui, sempre compare, tá? E aí então você sabe que se ele não fizer esse movimento e aumentar, é porque você não conseguiu ter o resultado desejado dele. Agora, você pode ter um motivo para não ter conseguido isso ainda. E aí você tem que deixar isso bem claro para ele. E falar assim, ó, eu preciso de você mais uma, duas sessões para poder fazer chegar nesse ponto. Só que se você não melhorar nada, fica muito difícil às vezes a gente conseguir convencer ele disso. Então você tem que conseguir pelo menos um pouquinho a mais, tá? Vânia underline 0020. Boa noite. Eu gostaria de um nome de uma música com tempo a colocar enquanto faz a massagem relaxante. Existem várias massagens, mas um nome de música de escritor que eu gosto muito é Andrei Celeiro, tá? E Ernie Becker. Mas qualquer coisa me manda um direct que aí eu mando por escrito para você, tá? Andrei Celeiro e Ernie Becker, que é a que a gente usa, eu uso muito tempo já na clínica lá. Isabel Kiyokawa, né? Desculpa, Isabel. Tanto tempo que você já me acompanha aqui. Aline SJ, né? São José, boa noite. Viviane. Amei tanto o curso que já sou street que já sai da plataforma. Não, vai demorar mais um tempo ainda, né, Viviane? E o pessoal que tá aqui da primeira turma, é verdade, porque a Viviane, se eu não me engano, é da segunda turma, mas tem o pessoal da primeira turma que já faz mais tempo, né? Nós estamos agora na sexta turma, né? Mas vai ter um plano de recorrência bem em conta para que vocês continuem tendo acesso à plataforma, tá? A Adriana falou, ó, já foi a 2 eventos, mestre, aguardando o terceiro esse. Será remunerado. Olha, tá vendo? Tá vendo? Esse é o processo, não é? Que top, Adriana, que top. A Karine, lombalgia. Leva algumas sessões para melhorar, né? De modo geral, sim, Karina. Só que tudo depende da causa da lombalgia dele. E aí, quando demora muito para melhorar, tem um detalhe importante que a gente tem que avaliar, que é a força muscular. E principalmente força de abdominal. Ou se a pessoa está com excesso de peso, ou se o trabalho da pessoa exige essa postura que prejudica a lombar. Então fica muito tempo sentado, né?
carregar peso. Então, de acordo com o tipo de atividade. Então, a gente tem que entender a causa dessa lombalgia, que faz parte daquelas perguntas que a gente faz também no início lá. Para entender, mas o que acontece? Né? O que aconteceu? Faz tempo? Como é que foi? Qual que é o seu trabalho? Porque lembra que o meio sempre interfere na nossa saúde, no nosso estado, nas nossas ações, no que a gente é, no que a gente faz, tá? Então tem que entender isso. Por quê? Porque aí essa lombalgia, ela vai aliviar, mas ela vai voltar. Ela vai aliviar, ela vai voltar. Então se começa a acontecer muito isso, é porque você não está conseguindo trabalhar a causa. E muitas vezes a gente não consegue na massoterapia trabalhar a causa, mas a gente tem que identificar a causa para explicar para o cliente, que fala assim, ó, enquanto você não fortalecer, você vai ter que vir aqui toda semana. Porque se você não vier toda semana, você vai travar. Você vai piorar, você vai sentir muita dor. Então esse é um ponto. Tá ok? Tem que entender isso aí. E aí as principais causas, né, nesse sentido assim, que fazem com que tenha essa recorrência de dor, é fraqueza muscular, encurtamento muscular, porque altera a postura, e postura mesmo, né? Ou tipo de atividade de trabalho. Então essas tem que analisar essas possíveis causas, tá? Sueli de Sorte, boa noite, boa noite. Maria José Rodrigues, estará no Telegram essa live? Vai estar aqui no próprio Instagram, tá? Vai ficar aqui no próprio Instagram. No Telegram vai demorar mais tempo para entrar. Meu curso faz 1 ano em outubro. Nossa, tudo isso já? Porque você é da terceira turma, né, Adriana? Não tem que passar muito rápido, né, gente? Tá louco. A massagem feita com o cliente deitado de lado é boa para a lombalgia? É boa. É uma possibilidade da gente estar falhando. Zul_Fernanda, tá? Só tem um detalhe que, às vezes, assim, na lombalgia, quando você trabalha com o cliente deitado de lado, você precisa trabalhar dos dois lados, né? Nunca esqueça disso, tá? Tem que trabalhar dos dois lados. Paulo Vitor Jordão. Estou me formando em educação física. Como usar a massoterapia para agregar nos meus atendimentos? Principalmente se você for trabalhar com personal. Todo personal tem aquele final de 10, 15 minutos ou 5 minutos que seja de alongamento e relaxamento, né? Então, de acordo com o objetivo do cliente, porque você tem clientes que são mais ativos e o outro que estão lá fazendo por obrigação, por questão de saúde, por questão de necessidade. Então, esses caras que estão ali por saúde, por necessidade, por obrigação, eles não são muito fãs da atividade física. E aí, o que o pessoal do personal faz? Eles dão uma trabalhada firme nos exercícios, porque também se você não trabalhar isso, você não vai ter resultado e você vai perder o cliente. Então tem que ter esse cuidado. Agora, você dá para dar uma valorizada nesse seu trabalho, acrescentando a massagem nesses 15, 10 minutos finais. Então faz ali um agrado, um shiatsu, uma relaxante, uma ventosa, uma liberação miofacial, tá? Porque aí você vai deixar ele com menos dor, né? Melhor para voltar para a atividade. Você pode fazer também os alongamentos, né? Então vai alternando alongamento, massagem, tá? Porque isso vai deixando com que o seu treino seja menos monótono, tá? E que seja mais atrativo para ele mesmo, seja mais interessante, que ele tenha mais prazer também. Isso é fundamental para manter a adesão dessas pessoas que têm aversão à atividade física, né? E os personagens sofrem muito com isso, por quê? Porque acaba caindo muita responsabilidade neles. As pessoas falam, eu vou fazer um personal, né? Pessoas que têm condições financeiras, por quê? Porque, se eu não fizer isso, eu não vou. Mas mesmo assim, eles se boicotam, né? A pessoa fala assim, mesmo fazendo personal, às vezes o cara pega e desmarca, entendeu? E aí você tem a função de correr atrás, de motivar o cara. Por quê? Porque senão você vai perder o aluno dali um tempo, né? Tem uns ali, eu já ouvi histórias
Tenho alguns amigos personais de pacientes que pagam o ano inteiro e vão, personal, hein? E vão uma vez, duas vezes no mês, assim, sabe? Então é uma coisa absurda. Mas existe, né? Maurício Eugênio underline BIJ. Qual a diferença entre massagem desportiva e liberação miofascial? Na verdade, sabe, não tem diferença. Mesmo porque também, dentro dos conceitos da massagem desportiva, você já trabalha os conceitos da liberação miofascial. A questão é que, às vezes, teve alguns problemas das pessoas quando falavam de liberação miofascial com a classe fisioterapia. Então o pessoal falou assim, liberação miofascial é só fisioterapeuta que pode fazer, mas não tem nenhum lugar escrito, regulamentado, entendeu? Então o massoterapeuta hoje pode fazer também isso. Mas, e também é um nome assim que teoricamente parece mais imponente, né? Liberação miofascial. Sabe por que parece melhor? Por quê? Porque o cliente não sabe o que é. E aí ele vai te perguntar, mas o que é isso? É o trabalho da desativação de pontos gatilhos que podem gerar dor referida no seu corpo. Então, significa que às vezes você tem uma dor na região da cabeça, mas a causa dele está no músculo do pescoço. Olha como que você pode abordar isso para o seu cliente. Vocês viram o tom que eu falei, o modo como eu expressei, como isso pode ser diferencial? Então, isso que faz com que você tenha mais autoridade, que você tenha mais confiança do seu cliente na hora que você está vendendo o seu serviço. Mas a massagem esportiva, assim como, por exemplo, o shiatsu mesmo, tá? Então, quando eu ensino shiatsu, se você pegar todos os pontos do pontos gatilhos e você pegar a sequência inteira minha do shiatsu, você vai ver que todos aqueles pontos a gente trabalha lá no shiatsu já fazendo o quê? Fazendo a digitopressão, que na liberação miofascial e na a teoria dos pontos gatilhos chama o quê? De compressão isquêmica. É a mesma coisa. Mas compressão isquêmica é uma palavra que parece melhor. Não parece? Ou não? Entendeu, Maurício? Sim, professor, MS3, agradeço seus ensinamentos, sua paciência, atenção que inspira em nós. Eu que agradeço, viu, Adriana? Você tá sempre aqui, né? Apoiando, tudo top. Isso aí, Maurício. Então é bem tranquilo nesse aspecto, né? E você vê que não tem nada demais, né? Mas lógico que você não tem que fugir à regra do jogo. Então, se o jogo diz que, se você falar que é liberação miofascial e o cliente vai, né, acreditar que isso seja melhor para ele, quem sou eu para falar o contrário, entendeu? Eu não preciso ficar brigando com esse tipo de conceitos. Eu já fui muito isso, assim, em termos de princípio. Eu tenho esse princípio. E aí você fica brigando. E isso acaba, sabe, te dando mais estresse, te deixando mais tenso do que você mesmo deveria estar, entendeu? A Viviane falando aqui, informação importante para mim nessa questão da liberação miofascial. Pois é, Viviane. Mas eu achei que para você eu já tivesse falado. E lembra que eu acho que eu falei sim em relação ao shiatsu, porque é aquilo que eu falei, se você está fazendo a sequência do shiatsu, ou se você está fazendo a massagem clássica associado à digitopressão nos pontos de tensão durante uma massagem de relaxante, você já está meio que fazendo uma liberação miofascial. Tá? Involuntariamente, inconscientemente. E é por isso que os clientes melhoram com o shiatsu. Se você nem pensar nisso, porque já está englobado. E aí é por isso que eu falo assim, faça a sequência inteira. 60%, 70% do tempo na queixa principal, mas não deixe de fazer a sequência completa. Por quê? Porque se por um acaso você errar no ponto, né, ou no seu imaginário, no seu pensamento em relação a qual seria a melhor conduta, tá? Você já vai estar pegando os pontos que
podem ser os pontos gatilhos ativos daquele cliente. Tá? Então, porque na sequência inteira ele já engloba tudo isso, está incluído ali. Tá ok? Aqui ó, Lu, Duda Elo, que maravilha essa live. Que bom que gostou. Daniel.Santos Alves, 969. Como tratar um paciente com impacto fêmoro acetabular? Shiatsu ou apenas relaxante? Bom, primeiro você tem que entender o que é, né? Uma síndrome do impacto fêmoro acetabular. Mesma coisa que a gente dizer que ele tem um problema na coxa femoral, na articulação coxo-femoral, então, que é no quadril, tá? E aí, quais são as dificuldades que ele tem de movimento, né? É de flexão, é de extensão, é de abrir a perna, é de fechar, todos os movimentos, como que está essa limitação? Qual que é a idade, qual que é o peso, então você tem que analisar tudo isso daí para entender a causa, Daniel. É a mesma coisa que eu falei em relação à lombalgia. A lombalgia, de modo geral, ela pode ter algumas causas diferentes que vão fazer com que o cliente sinta uma melhora com a massagem e depois volte a doer de novo, né? E nesse caso também vai ser a mesma coisa. E também depende dos objetivos do cliente, entendeu? É que nem lá o Guga tinha um problema no quadril, mas ele queria voltar a jogar tênis. Aí não dá. Mas voltar a andar sem dor, atividades simples, normais de ser humano, aí sim. Entendeu? Agora, voltar a jogar tênis profissionalmente, competitivamente, aí já não dá mais, porque você vai voltar a sentir dor. E ele era um cara disciplinado, né? Que treinava, que fortalecia e tudo mais. Agora, imagine um cliente seu que não faz isso, tá? Como é a maioria dos casos. Mas vamos supor que você tem um cliente ali bacana que faz, tá? De modo geral, eu trabalho com shiatsu, né? E dá para, de repente, às vezes, o que a gente fazer? Um pouco de deslizamento, amassamento com óleo posteriormente à sessão do shiatsu, tá? Só para trabalhar local. E aí você pode usar um óleo canforado, mentorado, com mentol, com arnica, com óleos essenciais, para ajudar especificamente ali. Ou até mesmo com ativos anti-inflamatórios, porque na maioria das vezes isso vai ajudar também um pouco. Lógico que é meio superficial, né? Mas ajuda sim, tá? Aí a própria ventosa pode ser usada posteriormente uma sessão de shiatsu, por exemplo, tá? Maria José Rodrigues, excelente a sua resposta sobre isso. Acho que é sobre a liberação biofacial, né? Tiago Broustilin, massoterapeuta. Ah, sim, o Tiago Broustulin. Obrigado pela ajuda e dicas sempre, professor. Nos ajuda a melhorar cada dia. Eu que agradeço, tá? Então a Viviane falou, então posso dizer para minhas clientes que eu faço a liberação e a massagem desportiva? Que você faz a liberação, sim, só que você tem que ficar atento em relação à região que você faz, tá, Viviane? Agora, massagem esportiva, aí já não. Por quê? Porque a massagem esportiva, ela já tem algumas outras características, principalmente em termos de frequência de repetição, ritmo e também em termos de intensidade de pressão, né? Então você vai ter que trabalhar com essas diferenças, tá? E aí, se você fizer isso a massagem inteira, aí sim. E outra coisa, quando a gente fala de massagem esportiva, geralmente você não trabalha mais do que 15, 20, 30 minutos num cliente, né? É só esse o tempo que você trabalha, não é 1 hora de sessão. Porque mesmo o cliente, por exemplo, um massagista de um atleta profissional, quando ele vai trabalhar 1 hora de corporal, aí ele vai fazer uma massagem terapêutica, relaxante, clássica, anti-estresse, o que for. Agora, enquanto ele está fazendo a massagem esportiva, específica, de acordo com o treinamento e o plano, né, de prevenção de lesão,
ele vai trabalhar 20, 30 minutos diariamente. Né? É diferente um pouquinho a rotina de uma pessoa quando vai trabalhar um atleta. Tá? É diferente nesse sentido. E mesmo, por exemplo, assim, quando você pega uma pessoa que vai fazer uma prova, que nem um Ironman, vai fazer uma prova mais top, às vezes, o que eu já ouvi falar de massoterapeutas, eu acabo não trabalhando muito com isso, mas eu tenho os clientes que vêm semanalmente aí, pré-prova. Durante umas 4, 5 semanas ele vem trabalhando antes comigo. Né? Mas eu já vi casos em que a pessoa tem mais do que uma vez por semana. Ele vai 2, 3 vezes na semana. Tá? Atividade. E lógico, depois ele também vem 1, 2, 3 vezes por semana depois da prova. Aí ele fica um tempo sem vir, depois ele volta de novo. Zul_Fernanda. Como amenizar a dor na hora de trabalhar o ponto gatilho? Não tem como. É uma sensação ruim. Só que tem um detalhe. É uma sensação ruim por pouco tempo, né? E aquilo que eu falei assim já para muitos alunos meus que já sabem dessa dica. Se você ficar fazendo a compressão isquêmica ou a digitopressão e essa dor não diminuir em 30, 40 segundos, significa o quê? Que você tem que tomar cuidado que pode ter uma inflamação, uma lesão na região. E aí pode ser que você está achando que é um ponto gatilho e não é, porque está inflamado na verdade. Tá? E aí se você ficar pressionando, cutucando, você vai piorar aquela dor. Então tem que tomar cuidado com isso. Então quando a dor é muito mais aguda e muito mais intensa e que ela não diminui, né, em 30, 40 segundos, a gente tem que ligar assim, o botão de alerta. Assim, será que é inflamado? Será que não é um ponto gatilho? Tá? Fica atento em relação a isso. Professor, liberação facial não é exclusiva do fisioterapeuta, mas como reabilitação é preciso ser fisioterapeuta. Pois é, a liberação miofascial, ela vem realmente assim, como sendo um nome que muitas pessoas estavam ligando meio que a fisioterapia. E por isso que até entre aspas, ela acaba sendo um pouco mais valorizada no mercado. As pessoas acabam tendo mais credibilidade no termo por causa disso, porque tem uma relação mais próxima com o fisioterapeuta. Mas se você for ver na lei, e como é nada mais nada menos do que trabalho manual, tá? Não tem como você proibir uma pessoa de fazer isso. E a mesma coisa que eu te falei também, ó, se o cara chegar para mim e falar assim, você está fazendo liberação? Não, eu estou fazendo shiatsu. No ponto gatilho, beleza, mas na minha sequência, aqui, ó, no meu treinamento, esse ponto também é um ponto de shiatsu. Entendeu? Agora, lógico que reabilitação é diferente. Né? Reabilitação é um termo muito mais completo, né? Que envolve outras questões no sentido de que ele fez uma lesão e que você vai fazer uma recuperação e tudo mais. E aí não é só músculo esquelético, né? Então você tem de todas as áreas na reabilitação. E aí sim tem que ser fisioterapeuta, com certeza. Essas questões de briga de classe, que nem, por exemplo, agora o Pilates. O Pilates também é uma briga terrível entre educador físico, entre fisioterapeuta, né? A parte de estética entre esteticistas, fisioterapeutas dermatofuncionais. Você tem fisioterapeuta brigando com a quiropraxia, com quiropraxistas, né? Com o pessoal das faculdades de quiropraxia. Você tem fisioterapeuta acupunturista brigando com um médico, com, né, médicos acupunturistas. Então o fisioterapeuta ele está envolvido em todas as polêmicas nesse sentido. Olha que engraçado, eu nunca tinha parado para pensar em tantas polêmicas do fisioterapeuta, mas ele está ali envolvido. E por que isso? Reserva de mercado. Não tem outra palavra. Tá? Não tem outra palavra. O que me deixa assim mais tranquilo em relação a falar sobre isso é por quê? Porque eu sei que isso não vai influenciar diretamente ali nos meus atendimentos. Mas, né, infelizmente, assim, para muita gente pode ser que influencie e aí a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. O que eu sempre sugiro é o quê? Você sempre buscar evoluir profissionalmente.
Então, é por isso que às vezes assim, eu não sou contra curso técnico de massoterapia, graduação em massoterapia, curso de fisioterapia, curso de não sei o que lá e etc. Mas você tem que ter um motivo para fazer aquilo, tá? Tem que ter sentido na sua vida. E eu tenho certeza que a evolução profissional teria sentido na carreira de quase que todos os massoterapeutas. E a gente tem que pensar nisso. E foi isso que eu pensei e isso que eu fiz. Então, como eu falei para vocês, eu comecei lá em 1996 trabalhando com massoterapia. Aprendi, né, com o sensei, me ensinando ali, ó, sem curso, sem nada, sem pagar nada. Ele me ensinou porque ele botava fé em mim e que eu ia para o Japão e que a partir do momento que eu fosse aprovado lá, ele ia receber uma comissão da escola, da empresa que eu trabalhava lá no Japão. Mas só se eu fosse aprovado lá. E mesmo assim ele fazia. Por quê? Porque também ele botava fé no trabalho dele. Que ele sabia ensinar e sabia que eu ia aprender. Mas ele só pegava pessoas que estavam realmente querendo fazer isso. E aí, ali era questão de massoterapia mesmo, não tinha outra coisa. Só que eu, lógico, não sou bobo, né? E querendo entender melhor como funcionam essas coisas, pesquisando na minha volta ao Brasil, acabei encontrando a profissão que mais tem relação com isso e que me daria todo esse suporte. E é por isso que eu fiz a fisioterapia. E que me agregou muito mais conhecimento do que eu podia imaginar. Que foi algo extremamente positivo. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer fisioterapia. Mas, se tiver oportunidade, por que não? Né? Por que não? Entenderam? É só isso. Sueli Desotti, quanto mais eu assisto suas lives, mais eu aprendo. É muito gratificante as suas explicações, só tenho a agradecer pela paciência de responder as dúvidas. Eu que agradeço, senão era melhor eu nem estar aqui, né? Era melhor eu estar dormindo ou assistindo TV. Mas essa é a ideia, de realmente poder ajudar vocês aqui, tá? A Lu Dudaelo, professor, a aplicação de ventosas é antes ou depois da massagem? Essa é uma pergunta muito frequente também que me fazem aqui, tá? E depende, a resposta é depende, tá? Não tem ali uma resposta 100% correta, não existe isso em nenhuma área, tudo depende. Agora, de modo geral, lógico que depois da massagem, assim, como a ventosa costuma dar uma sensação de alívio maior, eu costumo fazer no final da sessão. Por quê? Porque vai trazer ali uma sensação de melhora maior para o cliente. E aí ele vai embora com essa sensação de melhora mais significativa, tá? Então, por esse aspecto eu gosto de usar mais depois da massagem. Cheguei. Adriana, é preciso estudar, estudar. Não é só aprender e colocar a mão ali e acolá. Eu que sei, minha cabeça tem dias que dá nó, músculos, patologias, pontos cartílagos, sequência. Ai meu Deus, não é tão simples. Com certeza não, né, Adriana? Mas tudo vai num ritmo, né? Eu acho que tudo tem seu tempo. E aquilo que, se eu não falei ainda para você como estudante, assim, primeiro tem que memorizar a prática, a sequência. Depois que fez isso, aí você vai acrescentando esses outros conteúdos, né, dentro da sua mente, tá? Não adianta querer colocar tudo ao mesmo tempo, que aí dá nó mesmo. Então vai por partes. Primeiro, aprenda a desenvolver habilidade manual. E isso você vai fazer com a prática. Praticou, memorizou, tá, bala, vai pro teórico, tá? Aí começa a encaixar, etapa por etapa. Primeiro vamos falar dos músculos, vamos falar dos ossos, vamos falar das doenças. Tal, tô falando de doença, então dor de cabeça, ponto gatilho. Aí você vai acrescentando aos poucos esses outros conhecimentos, tá?
Paulo Victor Jordão, como é a área da massoterapia no Japão? Por que voltou a atuar no Brasil? Pois é, no Japão a massoterapia é algo assim do cotidiano, assim como na China, assim, então tem vários lugares que fazem massagens e na época que eu fui, estava começando a abrir um mercado para brasileiros. Né? Por quê? Porque não tinha tanto mais japonês interessado na área, estava com déficit de profissionais na área. Tinha, lógico, né, escolas de formação ainda, mas já não tinha tantos profissionais ali disponíveis no mercado. E também porque a mão de obra japonesa é muito mais cara do que a mão de obra brasileira. Então a mão de obra era qualificada, né, o pessoal se dedicava e além disso era bem mais barata do que a japonesa. Porém, tem um detalhe que eu sempre falo, no Japão, assim, todo mundo sabe que homem e mulher não ganha igual. Mas na massoterapia era um salário igual, tanto para o homem quanto uma mulher. Assim como todas as outras questões de igualdade de trabalho, era um dos únicos lugares no Japão em que a mulher era tratada do mesmo jeito que o homem, tá? Então tem esse detalhe lá também. E por que eu voltei para o Brasil? Principalmente porque eu fui com 17 anos para o Japão, então eu era muito novinho e meu pai queria que a gente voltasse para fazer uma faculdade e que pudesse ter uma carreira, né? Que pudesse conseguir se virar no Brasil sozinho, tá? E ele tinha esse desejo e ele perguntou para a gente se a gente não queria voltar, tudo mais, que ele ficaria no Japão para ajudar a gente enquanto, né, estudasse, fizesse faculdade. E graças a Deus a gente voltou e eu tenho muito orgulho disso, porque apesar da gente ter parado 3 anos de estudar, eu fui com 17 anos, meu irmão foi com 15 anos. Então, meu irmão estava no primeiro ano do segundo grau e eu estava no terceiro ano. Nós interrompemos, não concluímos o ensino, né, do segundo grau, que era para ir para a faculdade depois. E aí, quando a gente voltou, meu irmão fez supletivo e eu fiz o terceiro ano novamente. E tanto eu quanto ele passamos em faculdades públicas, né? Meu irmão fez agronomia, foi para Recife, né, na Federal Rural de Pernambuco, e eu acabei passando aqui na Estadual de Londrina, no curso de fisioterapia. Então eu acabei optando por dar continuidade a essa ação, né, que eu havia aprendido no Japão, mas meu irmão quis continuar tocando a roça, né, a origem da família, a profissão de origem da família, que quase que todos são agrônomos, né? Eu até fiz também vestibular para agronomia, porque eu adoro também agronomia, adoro o campo, tenho, assim, muita, né, interesse, assim, já tive muita vontade de trabalhar mais nessa área também, mas eu falei assim, acho que é melhor diversificar, né? Tendo bom senso, né? Ficar todo mundo na mesma área, assim, quando dá problema, o problema é grande. E aí o trauma lá de ter tido toda a crise e os problemas que fez a gente ter que ir para o Japão e tudo mais, acabou fazendo com que eu optasse então pela diversificação, para mudar um pouquinho, né? Para mudar um pouquinho e acho que isso fez bem para a família, né? Então tem meu irmão que está na área da agronomia, tem eu que estou na área da saúde e tem um outro irmão que está na área de TI, trabalhando nessa área também de computador, que é uma área totalmente diferente. Mas como a gente conseguiu se desenvolver, evoluir profissionalmente, a gente acabou tudo ficando aqui no Brasil mesmo, né? Porque eu poderia muito bem ter voltado para o Japão. E eu adoro o Japão, tenho morro de vontade de ir. Mas uma coisa que eu aprendi com meu pai é que, no fundo, morar fora do país não é tão bom quanto morar no Brasil. Isso não quer dizer que a experiência não seja válida. E é muito válida. Tá? É muito válida. Então, se você tiver a oportunidade de ir, conhecer outra cultura, ficar 1, 2 anos, 3 anos que seja, e depois você volta, você vai ver a diferença disso. E é o que eu senti. E eu tive muita sorte na vida, assim. Eu morei tanto na Europa, 4 anos na Holanda, morei mais 3 anos no Japão, conheci vários países no mundo, então tive esse conhecimento de culturas diferentes. E hoje eu digo também para os meus amigos,
pra minha família, assim, que eu perceba que realmente o país para morar melhor que o Brasil não tem. Mas que se eu pudesse dar essa experiência para os meus filhos, né, de morar 1, 2, 3 anos fora do Brasil e conhecer essa cultura diferente, aprender o inglês. Então, hoje eu falo inglês. Lógico que não sou, né, dos mais fluentes, nada, mas eu me viro, eu consigo ler artigo, eu consigo ler livro, eu consigo me comunicar, né, consigo assistir palestras, filmes, o que quer que seja, por causa dessa experiência. Então, acho que é isso. Eu sempre aprendo muito com o senhor, Andréia falando. Adriana, mas vamos que vamos. Quando a gente escolhe com o coração é se dedicar, né? Isso mesmo, Adriana. A Marlúcia, a prática que leva à perfeição, é verdade. André, eu não consegui terminar o curso ainda porque tem que conciliar meu tempo, mas tenho certeza de que a melhor forma de aprender é com o seu curso, demore o tempo que for. É verdade, André, eu acho que tudo tem seu tempo mesmo, tá? Agora, eu sempre digo assim, que tudo é uma questão de prioridades. E isso não é uma crítica também direta. Por quê? Porque eu também sofro com isso. Às vezes eu comprei um curso e não consegui fazer ele como eu queria, que é um curso, por exemplo, de meditação. Aí eu comecei, para falar assim que eu comecei 2, 3 dias. Depois eu meio que parei. Deu uns 6, 7 meses, eu tentei voltar de novo, também uma semana só, e aí morreu. Mas eu tenho esse curso tem 2 anos de acesso, então a ideia é que eu ainda consiga estar fazendo ele, tá, nesse segundo ano agora, que é uma coisa que eu acho que vai me ajudar a concentrar melhor, a focar melhor. Então é uma coisa que eu quero desenvolver também. Mas por quê? Porque a gente tem outras atividades para fazer também, né? Infelizmente. Mas a gente tem que, aos poucos, ir direcionando também. Alene C. Nunes. Boa noite, professor. Te ouvir é enriquecedor. Você traz leveza e simplifica a linguagem da massagem, trazendo um maior entendimento para quem ouve. Obrigado, viu, Lene? Obrigado. Adriana ainda falando, ó, com o passar do tempo, tudo fica automático, né, professor? Eu já estou no automático na massagem clássica, shiatsu e na podal. A cadeira ainda não comprei, mas uma hora dá certo. Dá sim, Adriana. E que bom que já tá nesse automático, tanto na clássica no shiatsu e no podal, já tá quase pronta, Adriana. Né? Não tá não? Eu aprendi muito mais com o professor do que no meu curso presencial. Não fala isso. Rafael Zoli, quero fazer um curso. Acho bem didático a forma que passa a informação. Sou do Rio de Janeiro. Vamos lá, pode me mandar um direct, que nem eu falei pra Jace ali. A gente acabou de fechar a turma 6, mas vai ter continuação, vai ter próximas etapas, então a gente vai se conversando. Me manda um direct que eu te mando as informações, tá? Ilane Underline Santos. Futuramente irei fazer um curso com esse mestre. Simplesmente amando. A Viviane já dando o marketing aí. Né, Viviane? Se tiver oportunidade, faça assim. É muito bom o curso. Muito obrigado, viu, Viviane? Muito obrigado mesmo. Ah, essa chefinha. A Ilolixa é a minha eterna chefe. Apesar de eu não estar mais não no par, japonês top. Imagina. Você que é top, alô. Ai, ai. Bom, estamos acabando aqui. Gente, já passou, ó, 22 horas e 51. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Consegui chegar no final dos comentários. Olha que legal. Bem na hora, hein? Boa noite, professor. Para fazer a massagem tem que querer a cama própria e a cadeira ou eu consigo fazer na maca? Acho que escreveu errado. Esse foi o corretor, não foi não? Mas ó, não, tem que ter a maca, tá? Aquilo que eu falei assim, gente, de modo geral, eu não aconselho você fazer na cama do cliente, tá? Se não tiver outra opção, você não tem dinheiro mesmo e tudo mais, não tem cartão de crédito para parcelar em 10 vezes, beleza, tá?
mas trabalhe com ferramentas. Imagina, esse é um paralelo que todo mundo fala. Se você vai furar uma parede, você é um pedreiro ou qualquer profissão nesse sentido da construção ali, tá? Um marceneiro. Você vai fazer um armário e você não tem uma furadeira, como é que você vai fazer um furo? Você vai ficar fazendo ali na mão? Quanto tempo vai demorar para você fazer isso? Tem que ter ferramenta para trabalhar. E a maca para o massoterapeuta é uma ferramenta. Tá? A gente pode treinar sem ter ela? Lógico que pode. Pode fazer no chão? Pode fazer no chão. Mas, quando você vai começar a atender o cliente, o ideal é que você tenha a maca. Ponto. Invista. É um investimento. E é um investimento barato perto de outras profissões que tem que investir. Imagina um dentista, fisioterapeuta. O fisioterapeuta também não tem muito que investir, não, é verdade. Né? Mas o médico, que seja, tem que investir muito mais. Então a gente tem que aproveitar isso e tem que se organizar para isso, ponto. Todo mundo fica falando assim, você não precisa, Não, tudo bem, você até não precisa. E se você chegar para mim e falar assim, mano, professor, eu não tenho cartão, não tenho com quem pedir dinheiro, não tenho... Então, beleza, então vamos começar assim, mas nos primeiros dinheiros que forem, vai ver que você vai conseguir comprar rapidinho. Entendeu? E procura maca usada também. Procura maca usada. Entra todo dia no Facebook, no marketplace do Facebook. Entra ali todo dia no marketplace do Facebook. Você vai achar lá. Cadeira de Quick, eu achei já 2 semanas passadas. O preço médio, 700 e pouco, eu ofereço 300. O cara tá pedindo 500. Fala assim, faz por 300? Não fez. 350. Beleza, 350 é um valor bacana. Entendeu? Aí você vai lá e compra pela metade do preço. Novinho, estado de nova. Entendeu? E assim por diante. Simone, a próxima live, com certeza, vai ser na semana que vem, segunda-feira. E aí, o meu horário tradicional é às 11 horas da manhã, tá? Mas eu estou querendo trabalhar agora com 2 lives por semana, que provavelmente vai ser na segunda de manhã e na quarta à noite, mas ainda não está definido 100% esse horário. E, por enquanto, eu prometo que segunda-feira que vem, às 11 horas da manhã, né, eu tenho o hábito de fazer a nossa live semanal. Mas eu quero sim começar a fazer 2 lives por semana para vocês no mínimo, tá bom? Por causa da procura do curso, antes era bem baratinha. Eu tenho que te ajudar a achar lá em Fortaleza. Vou dar uma olhada aqui, tá, Adriana? Mas aqui em Londrina acabei de achar essa semana as cadeiras. Muito bem, pessoal. Até mais. Isso daí. A gente vai se falando, tá? E semana que vem a gente se encontra. Só que aí, assim, eu vou começar a dar aula para as turma 6 na segunda-feira, tá? Então, de qualquer forma, na segunda de manhã, às 11 horas, a gente se encontra. E a ideia é que na quarta-feira, à noite, umas 9 horas da noite, eu tenha também de novo essa nossa live, tanto para ter um horário de manhã e um horário à noite para diversificar o público aí. Quem não puder assistir uma, consegue assistir a outra, tá ok? Até mais, pessoal. Pode vir, Adriana, pode vir sim. Maria de Lourdes, boa noite. Viviane, boa noite. Até mais. Rosângela, boa noite. A gente vai se falando. Me manda lá no direct essa pergunta aí, tá?